da festa, onde já foi falado aqui, ao iniciar o culto pela diaconisa Neuza, a respeito desse texto. Isaías 43, o versículo 1 ao versículo de número 19. Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo de número 19, onde falaremos um novo tempo de recomeço nas mãos do Redentor. Um novo tempo de recomeço nas mãos do Redentor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco no telão a palavra projetada. A palavra do Senhor nos diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, ou eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para resgatar, e Etiópia e Seba em teu lugar, visto que és precioso aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente até, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, Dan, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Fazei sair o povo que tem olhos, mas é cego, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se ajuntarão, e os povos se reunirão. Quem dentre eles podem anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouçam e se digam a verdade. E se digam, é verdade, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo é quem escolhi, para que os sábios, para que saibais, creiais em mim e entendeis que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. E eu sou o Senhor, e além de mim não há salvação. Eu anunciei, salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro entre vós que fez, portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e farei embarcar todos os fugitivos babilônicos nos navios de quem se orgulhavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão.
estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerarei as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeis ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, gratos somos, Senhor, porque Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus cuidadoso, Tu és um Deus que toma, Senhor, as nossas vidas e que realiza a Tua obra maravilhosamente em nós. Continua, Senhor, a falar em nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que me importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, assim como o Senhor já tem feito desde a abertura deste culto, através dos louvores, através da oração, através da palavra lida, através da ministração, Senhor, através, Senhor, da direção do Teu culto, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te rogamos, Senhor, através das intercessões, nós te rogamos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio. Que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a realizar a Tua obra, que seja o Senhor a nos mostrar a Tua maravilhosa glória, a Tua maravilhosa luz. Fala conosco, é o que te pedimos e te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto a qual Deus dá um recomeço a Israel. Antes deste capítulo 43, profetas se levantam para falar contra o pecado de Israel. O próprio profeta Isaías começa a dizer para o povo se arrepender e voltar para Deus. Mas agora, Deus usa Isaías para dizer que o Senhor é um Deus de recomeços. Nada mais como falar desse texto ao momento ao qual estamos de um novo recomeço, de um novo ano que se iniciará em nossas vidas em poucas horas, em poucos minutos, a qual o Senhor nos presenteia este novo ano para vivermos o novo de Deus. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo já disse e foi lido aqui na palavra da leitura: deixe para trás as coisas que para trás ficaram e sigo adiante em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Precisamos iniciar este novo ano em direção, em busca do Senhor, que é o autor e consumador das nossas fé. Precisamos viver para a honra e glória do Senhor. Precisamos caminhar e avançar, porque o Senhor, Ele pode e Ele quer realizar a sua obra na minha e na sua vida. A grande ideia desse texto é o Deus que nos redime, nos chama pelo nome e caminha conosco na crise. E é o mesmo Deus que promete e realiza novos recomeços. O Senhor é o Deus que caminha conosco nas crises, nos conhece pelo nome, nos redimiu, nos trouxe salvação. É Ele quem promete e realiza novos recomeços. Ele não só promete, mas Ele realiza na minha e na sua vida. Nós veremos do versículo 1, nós veremos Deus nos lembra quem somos e a quem pertencemos. Acompanhem comigo em sua Bíblia. Nada mais maravilhoso do que ver aquele que nos comprou, aquele que nos salvou, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Nós fomos comprados, nós temos um dono, pertencemos ao Senhor. Acompanhe comigo. O texto diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te fortaleceu, ó Israel, não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu.
Se você se encontra aqui nesta noite, se você é membro dessa igreja, irmão em Cristo Jesus, você foi encontrado pelo Senhor. Você foi achado por Ele. Ele não só te criou, mas Ele te salvou. Por isso Ele diz: não temais, porque eu te salvei. Para que ter medo, se a salvação vem do Senhor? Para que temer as atribulações? Para que temer aos problemas? Para que temer em meio às dificuldades? Se a salvação vem de Deus. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos redime. É Ele quem nos coloca de pé todos os dias das nossas vidas. Por isso Ele diz: não temais, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O Senhor te chamou pelo nome e você pertence ao Senhor. Nós somos propriedade exclusivas de Deus. Ele nos comprou com preço de sangue. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. É de graça, mas não foi de graça. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus morreu na cruz do madeiro, se tornou maldito no meu e no seu lugar, nos comprou e nos levou para a maravilhosa luz. O Senhor nos salvou. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. E nós somos propriedades dele. Nada melhor do que começar o ano sabendo: eu tenho um Deus que cuida de mim. Nada melhor do que se iniciar um ano de 2026, que Deus está cuidando de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso o salmista vai dizer: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. O capítulo começa com uma declaração poderosa de identidade. Antes de falar do futuro, Deus reafirma redenção, pertencimento e valor. O povo não é definido pelo exílio, mas pelo Deus que os criou e resgatou. Deus fala da forma pessoal: eu te chamei pelo nome. E coletiva: todo aquele que é chamado pelo meu nome, mostrando que o recomeço começa quando sabemos quem somos em Deus. E a pergunta que nos fica é: você tem vivido a partir da sua dor ou da sua identidade em Deus? Como você tem vivido? A partir da sua dor? Você tem vivido só a sua dor? Você tem vivido a sua dor a cada dia? Ou você tem vivido a identidade que você tem em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus somos alvos mais que a neve. Como você tem vivido a sua vida? Você tem sofrido ou tem vivido a sua dor? Ou você tem reconhecido: eu sei que o meu Redentor vive e Ele reina? Precisamos esquecer ou deixar para trás o que ficou e precisamos olhar em direção ao alvo, do autor e consumador da minha e da sua fé, Cristo Jesus. Pessoas que entram no ano novo carregando rotinas do passado. Pessoas que irão, às vezes e talvez, começar esse novo ano carregando coisas, fardos, problemas, dificuldades.
falta de liberação de perdão, falta de amor, que entrarão um ano ainda com o velho homem. Pessoas que ainda não conseguem abrir mão do seu passado, que não conseguem abrir mão do velho homem e tentam, como Jesus fala em Lucas, tentam costurar o evangelho na sua vida torta e a vida sem amor e sem redenção e sem salvação. Pessoas ainda entrarão esse ano com as mesmas velhas práticas, com os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos sofrimentos. Mas Cristo Jesus nos chama e nos diz: vinde a mim, todo vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar a sua vida. O Senhor quer derramar o seu bálsamo sobre as suas feridas. O Senhor quer te livrar de todo mal. Precisamos olhar em direção a Cristo Jesus. Precisamos olhar que tudo que precisa ser feito já foi feito na cruz do Calvário, por mim e por você. E não há nada que eu venha fazer ou que você venha fazer que possa te dar a oportunidade de morar com Deus eternamente. O que precisava ser feito foi feito por Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas foi fiel até a morte e morte de cruz. Morreu no meu e no seu lugar, porque não tinha nada que eu e você pudéssemos fazer que pagasse a dívida que eu e você tínhamos com Deus. Por isso, precisamos iniciar este novo ano olhando para o Senhor. Por isso você saiu da sua casa, está aqui com a sua família, veio à casa chamada casa de oração para buscar a face do Senhor. Precisamos olhar para Cristo Jesus. Precisamos deixar as coisas que para trás ficaram e precisamos viver para a honra e glória daquele que é digno de honra, de glória e de louvor, Cristo Jesus. Crentes que sabem que Deus existe, mas esqueceram que pertencem a Ele. Às vezes, existem pessoas que vivem anos e anos dentro da igreja, sabem que Deus existe e às vezes falam umas palavras com Ele na hora do almoço, ou na hora que acorda, ou na hora que vai dormir, mas se esquece que Ele é Senhor da sua vida, que Ele é pertencedor da sua vida, que Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Nós somos pertencentes a Ele. Nós fomos comprados por Ele. Por isso precisamos fazer como Paulo disse, viver para a honra e glória do nome dEle, pois Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. João 10,3 nos diz: o pastor chama as ovelhas pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. Quando Ele te chama pelo nome, isso quer dizer relacionamento. O Senhor não quer ser somente aquele Deus distante. Ele não quer ser aquele que você recorre quando está com problemas ou com dificuldades. Ele quer ser aquele que caminha contigo. Ele quer ser aquele que anda com você. Ele quer ser aquele que anda cada dia ao seu lado. Por isso o texto diz: eu te chamo pelo nome. Chamei-te pelo teu nome. O Senhor não quer ser um Deus distante. Ele quer estar no meio da sua casa, no meio da sua família, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, dentro dos seus afazeres, dentro da sua escola. O Senhor quer caminhar contigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Se olharmos para o Gênesis, nós vamos ver, Deus criou os animais,
criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Não é à toa que toda tarde, ao cair da tarde, Ele descia para estar com o homem e com a mulher, para conversar com eles. O Senhor quer caminhar contigo. Ele não te fez para estar sozinho, Ele não te fez para sofrer sozinho, Ele não te fez para se alegrar sozinho, Ele te fez para você viver as alegrias com Ele, para você viver as dores com Ele, para você caminhar com Ele todos os dias da sua vida. Deus não promete ausência de crise, mas presença constante. Acompanhe comigo o versículo de número 2, onde falaremos: Deus garante sua presença no meio das crises. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele está dizendo que Ele vai te livrar das águas? Não. Mas Ele está dizendo: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passarem pelos rios, eles não te farão submergir. Pode acontecer o que for, pode vir a prova que for, o seu fim não é aqui. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, se você está com os seus pés alicerçados na pedra de esquina, na pedra angular, Cristo Jesus, fique tranquilo. Os rios podem até se levantar contra a sua vida, as águas podem até bater no seu barco, mas Cristo estará contigo e caminhará contigo e viverá contigo todos os dias da sua vida. Pare de sofrer, pare de temer. Por isso ele já começa dizendo: não temas, pois a presença dele é contigo. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías recorda ao povo sobre a passagem pelo deserto. Quando o povo sai do Egito e peregrina 40 anos pelo deserto, Isaías está dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se olharmos para o Êxodo, nós vamos ver Deus cuidando do povo em todo o tempo, mandando uma nuvem pela manhã, fazendo jorrar água da rocha, fazendo chover maná do céu, fazendo durante a noite um ciclo de fogo aquecer eles naquele deserto. O Senhor é Deus provedor. Pastor, o Senhor quer dizer então que o Senhor fará chover maná sobre a minha vida? Não. Naquele momento foi necessário o Senhor fazer aquilo para o seu povo, mas Deus promete: eu estou contigo e nada irá lhe faltar. Por isso ele está dizendo: quando passares pelas águas, não tereis. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelos rios, eles não farão submergir. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus não promete a ausência da crise, mas presença constante. Águas e fogo simbolizam extremos de sofrimento. O recomeço bíblico não é escapar do deserto, mas atravessá-lo com Deus. O recomeço bíblico não é escapar. Às vezes, ou talvez você esteja aqui me ouvindo e dizendo: pastor, mas eu queria mesmo era passar por cima das crises.
Eu queria mesmo era sair voando como as águias. Eu queria mesmo era não ter problemas. Mas para quem tem do lado aquele que criou os céus e a terra com sua palavra, aquele que sustenta o universo com suas mãos, aquele que tem a chave e tem todo o poder em suas mãos, não pode temer em meio às crises. Seja fiel, fique firme, esse não é o seu fim. Não importa quem se levante, se for Golias, o gigante, seja o mar vermelho, não temas, pois o Senhor não perde batalha. Ele caminha comigo e contigo e vai à frente, guerreando ao meu e ao seu respeito. Aqui Deus se apresenta como Salvador, Santo e Senhor da história, afirmando que nenhum poder pode impedir seus planos. E a pergunta que nos fica é: você confia mais na mudança das circunstâncias ou na presença de Deus nelas? Você confia mais na mudança das circunstâncias ou na presença de Deus nelas? Onde está baseada a sua fé? Nos oscilar da vida, nos altos e baixos, ou na esperança e na certeza de que o Senhor está contigo, seja no alto, seja no baixo, Ele é Deus. Por isso a palavra, o salmista vai nos dizer: aonde me esconderei da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no abismo, o Senhor se encontra lá também. Não tem como fugir do Senhor. E Ele vai dizer ainda que a palavra chega em minha boca, o Senhor já a conhece. Deus é soberano. Não tema em meio às circunstâncias. Viva olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha e da sua fé. Porque a palavra do Senhor em Mateus vai nos dizer que onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o seu coração está preso às angústias, se o seu coração está preso aos problemas, se o teu coração está preso nos oscilar da vida, ali estará o teu tesouro. Mas se o teu coração estiver em Cristo Jesus, estiver em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, estiver olhando para o Senhor, que é autor e consumador da minha e da sua fé, você não precisa temer, pois esse não é o seu fim. O meu fim e o seu fim, aqueles que creem e que confiam e esperam Cristo Jesus, é estar com Ele, morar com Ele e viver com Ele eternamente. Por isso Paulo vai dizer: as coisas deste mundo não podem se comparar com a glória que há de vir. Nada pode se comparar com a glória de morar, de viver, de estar nas mansões celestiais e de viver com Cristo Jesus. Crentes que esperam um ano fácil, quando Deus promete um ano de acompanhamento. Às vezes você está aqui dizendo que esse ano seja mais fácil, Senhor, para a minha vida. Que esse ano seja diferente para a minha vida. Mas o que o Senhor está nos prometendo, não tem problema, eu estou contigo. Não há gigante, porque eu estou contigo. Não há problema, porque eu estou contigo. Eles não serão maior do que você, não te submergerá, porque eu sou contigo. Não é pela minha ou a sua força, é por Cristo Jesus. Não é porque eu ou você é alguma coisa, é porque Cristo Jesus nos comprou e nós pertencemos a Ele, e Ele é Senhor da minha e da sua vida. O salmista, no Salmo 23:4, vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Se o Senhor está contigo, irmão, ainda que você venha andar no vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor, o leão da tribo de Judá, está do meu e do seu lado, está contigo, está caminhando com você, está vivendo contigo. Recomeços não é ausência de luta, é certeza de que a companhia divina. Recomeços não é ausência de luta, é a certeza de companhia divina. Entre esse ano diferente, entre esse ano olhando e dizendo: Deus está comigo, não importa o que aconteça. Se a sua casa está firmada na rocha, pode vir os ventos, as tempestades, mas ela não será derrubada. Precisamos estar baseados no Senhor. Precisamos estar fundamentados em Deus. E como eu me fundamento no Senhor? Vivendo como Ele me chamou para viver. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. O Senhor te chamou para viver com Ele. O Senhor te chamou para ter uma vida reta diante dEle. Eu não estou aqui lhe prometendo bênçãos com você no pecado. Eu não estou aqui lhe prometendo bênçãos, você vivendo a vida que você bem quer. Eu estou aqui lhe dizendo: se você estiver em Deus, Ele caminhará contigo e andará contigo por onde quer que vás. Precisamos buscar o Senhor verdadeiramente. Precisamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, pois é esses a qual Ele procura verdadeiros adoradores. Precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos viver o amor como Ele nos chamou para viver. Porque Cristo Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu amei os meus até o fim. Quando você olha para a história de Cristo Jesus, você vai ver que Jesus amou Judas até o fim. Quando ele estava no jardim, que Judas vem para lhe trair, ele pergunta: a que vens, amigo? Em nenhum momento Jesus tratou Judas diferente. Em nenhum momento Jesus, mesmo sabendo quem era o traidor, sentado à mesa, ele deu lugar de honra ao seu lado para Judas, aquele que estava comendo do seu próprio prato. Jesus nunca tratou Judas diferente, ele tratou com amor. E é assim que ele nos chama para viver. É assim que ele nos chama para caminhar. Ainda que haja traidores ou Judas no seu e no meu caminho, você precisa viver como Jesus te chamou para viver o amor. Te chamou para viver a compaixão. Te chamou para viver suportar-vos uns aos outros. Não é, ele é chato, eu vou suportar. Não, é ter suporte. A palavra suportar-vos é ter suporte. É coloque ele de pé, ele está caindo, vamos juntos. Eu estou contigo. Você não está sozinho nesta luta. Eu estou contigo. Precisamos viver para o Senhor. Por isso no versículo 3 ao 10 ele vai dizer: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para te resgatar, a Etiópia e a Seba em teu lugar. O Senhor te comprou, o Senhor te limpou, te tirou do charco, do lodo, do pecado. O Senhor te colocou e firmou os seus pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O Senhor te trouxe do pecado para a maravilhosa luz. Porque você está temendo em meio às lutas?
porque você está olhando para os problemas e dificuldades que se levantam. Ele te salvou. Ele é o Redentor da sua salvação. Se Ele é o Redentor da sua salvação, fique firme. Confia nele. Entregue a sua vida a Ele. Confia nele, o mais Ele fará. 4. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida. Tem amor maior do que entregar o seu Filho unigênito para morrer para quem não merecia? Tem amor maior do que alguém morrer pelo seu traidor? Tem amor maior do que ser do Deus, se esvaziar de toda a sua glória, tomar a estrutura de servo e ser fiel até a morte e morte de cruz? Muitos vão dizer: o amor de mãe é grande, mas a palavra nos diz: pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu nunca se esquecerei de vós. O Senhor não se esquece de mim e de você, pois Ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Não temais, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Deus começa a dizer através do profeta: eu amo vocês tanto, ó Israel, que eu vou trazer aqueles que estão longe. Eu vou trazer aqueles que estão longe para o aconchego da casa do Pai. Darei ao norte Dan, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. O Senhor te criou, Ele te formou, Ele te fez para a glória do nome dEle. E a pergunta que nos fica diante desse texto: você tem vivido para a glória de Deus? A sua vida tem glorificado o nome do Senhor? Se não, hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de iniciar um novo ano para a glória de Deus. Hoje é noite de dizer: Senhor, este ano eu não te largo, não te solto, não te vendo e não te troco. Porque muitos têm trocado este amor, que entregou o seu único filho, às vezes por um amor momentâneo, por riquezas, por desejos, por vontades, por carências, mas este amor, que se chama Cristo Jesus, se entregou por mim e por você, para que nós vivêssemos e vivêssemos abundantemente. 8. Fazei sair o povo que tem olhos, mas é cego, e os surdos que têm ouvidos. Fazei sair. O Senhor está dizendo: aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem ver, vão sair. Aqueles que não querem enxergar, que se fazem de cego, que têm olhos, mas é cego, e os surdos que têm ouvidos, fazem-os sair. A palavra, ela causa duas coisas: ou ela vai endurecer o seu coração, ou ela vai quebrantá-lo cada vez mais, para você viver para a glória e para a honra de Cristo Jesus. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Ou você é quebrantado pela palavra, ou você é endurecido. 9. Todas as nações
se ajuntarão e os povos se reunirão. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que eu ouça e se diga: é verdade. O Senhor está dizendo: quem pode se juntar e dizer eu sou? Quem pode bater no peito e dizer eu sou grandão? Quem pode? Apresente-me as suas testemunhas. O Senhor está dizendo, e eu direi: é verdade. Nós não éramos merecedores e não somos, irmãos, mas Ele se entregou por amor de nós. Por isso estamos diante do memorial do Senhor, para relembrar o que o Senhor realizou e fez por mim e por você. E Ele começa agora, Deus nos chama a testemunhar a sua fidelidade. Acompanhe comigo o versículo 10 ao 13, que diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que os saibais, creiais em mim. Não foi eu que escolhi, não foi você que o escolheu, foi Ele quem nos escolheu, para que saibais e creiais em mim, e entendeis que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. Não há outro. Só há um Deus no céu, na terra e debaixo da terra. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro Deus, não há ninguém a ser adorado a não ser Cristo Jesus. Não há outro, não há outro. Ele é Deus. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, mas é ninguém vem, porque o Pai já estava comigo. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Porque se nós adorássemos a Jesus, sem Ele ser Deus, nós sofreríamos a idolatria. A idolatria é colocar seja quem for no lugar de Deus. Seja o que for, pessoas, coisas, emprego, seja o que for, recurso, no lugar de Deus. Por isso, Ele necessita, e Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu sou o Senhor, além de mim não há salvação. Não adianta correr para Mariazinha, Joãozinho, seja quem for. Não há outro, só há um Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Só há um a ser adorado. O que o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor. Aquilo que Ele disse para Moisés quando a sarça ardia, quando perguntarem quem foi que me enviou, quem eu digo? Diga que o eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor, e além de mim não há salvação. Não há salvação em outro lugar. A salvação vem do Senhor. Eu anunciei, salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Foi o Senhor que te tirou, e você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe quem era você. Você sabe o que você fazia.
você sabe as coisas que você praticava, você sabe aonde você andava. Foi Ele que te salvou, foi Ele que te comprou, foi Ele que te tirou deste lugar. E Ele te chama agora, testemunhe. Esse ano de 2026 Ele te chama a testemunhar da presença dEle na sua vida, a testemunhar do auxílio dEle, a testemunhar das bênçãos que Ele tem concedido para mim e para você. Conte as bênçãos, se é que pode contá-las. Precisamos testemunhar deste amor. Precisamos ser testemunhas vivas de Cristo Jesus. Por isso, precisamos viver como Cristo Jesus viveu. Como iremos testemunhar? Como iremos pregar? Como iremos falar de algo que nós não vivemos? Como? A testemunha, se formos levar, estamos diante do fórum, é aquela que fala a verdade. Como iremos falar a verdade se não vivemos ela? Como iremos dizer a verdade se vivemos na mentira? O Senhor nos chama para andar em verdade. O Senhor nos chama para caminhar de glória em glória na presença dEle. Deus chama um povo quebrado para ser testemunha viva da sua salvação. Deus chama um povo quebrado para ser testemunha viva da sua salvação. Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o teu poder se manifesta nas minhas fraquezas. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele, sobre o Senhor, sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O recomeço de Deus não é apenas pessoal, mas missional. Não é apenas para a sua vida, é uma missão. Ele te chama a ir. Ele te chama, enquanto indo, pregue a palavra. Enquanto vai ao seu trabalho, pregue a palavra. Enquanto vai, seja onde for a cidade que você for, pregue a palavra. Enquanto vai ao colégio, pregue a palavra. Enquanto vai aonde quer que você vá, anuncie e pregue Cristo Jesus. Israel deveria viver de modo que o mundo reconhecesse que só o Senhor é Deus. O Senhor te chamou para testemunhar. O Senhor te chamou para você viver e vida chore e diga: o Senhor é com aquela pessoa. O Senhor é com aquela pessoa. O Senhor caminha com ele. Está tudo ao contrário. As coisas estão sobrando, os medos, as dificuldades, mas eu consigo ver o Senhor com ele. Precisamos viver desta maneira. Israel, desde o início, foi chamado para ser exemplo. Nós fomos chamados para ser exemplo. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Nós fomos chamados para ser sal da terra. Nós fomos chamados para ser a diferença neste mundo. Você tem sido a diferença para este mundo, viu? Você tem sido a diferença para este mundo que está aí fora? Você tem sido a diferença para os seus irmãos ou para os seus familiares que ainda não conhecem a Cristo Jesus? Ou para esses, você é só mais um perdido no caminho? Precisamos ser a diferença para esta nação. Precisamos ser a diferença para esta cidade. Precisamos ser a diferença para essa igreja. O seu recomeço tem glorificado a Deus diante das pessoas? Como têm sido os recomeços que você já fez antes deste ano que irá se iniciar? Tem sido para honrar o Senhor ou para mostrar: eu venci? Comprei a casa própria, comprei aquele carro tão sonhado. Não para ter o conforto, mas para dizer: eu tenho.
Como têm sido os seus recomeços? Os recomeços que te trouxeram até aqui, ao findar deste ano, como tem sido? Para honrar o Senhor ou para honrar a sua vida? Eu trabalhei, eu suei, eu conquistei. Como muitos vão dizer aí fora, favela venceu. Vidas restauradas que se tornam testemunhas vivas. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer que você venha testemunhar, que você venha viver para a glória dele. Igrejas que se esquecem que recomeços servem para missão. Não é tarde, não acabou. O Senhor é Senhor de recomeços. O Senhor é Senhor de misericórdia. O Senhor é Senhor de salvação. Todo recomeço em Deus carrega uma responsabilidade espiritual. Veremos agora, versículo 14 ao 19. Deus anuncia que está fazendo algo totalmente novo. Queridos irmãos, este ano que se iniciará, você nunca mais conseguirá viver este dia que você irá viver todos os dias dele. Todos os dias é diferente. Ontem foi diferente de hoje. Amanhã será diferente de hoje. Todos os dias são diferentes. Cada dia que eu e você abrimos os nossos olhos, é o Senhor nos dando oportunidade de recomeçar, nos dando oportunidade de se arrepender, nos dando oportunidade de fazer diferente. Foi comigo? Assim diz o Senhor, nosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e farei embarcar todos os fugitivos babilônicos nos navios de que se orgulharam. O Senhor está dizendo para Israel: Babilônia, é ele que está trazendo medo ao seu coração? Pode deixar que eu cuido. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Eu sou o Senhor vosso santo e Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, o que fez sair o carro e o cavaleiro, o exército e a força, e eles juntamente se deitaram e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como pavio. O Senhor está trazendo a memória ao povo de Israel a abertura do Mar Vermelho. Quando os egípcios vieram contra eles, o mar se abriu, o povo passou com pés enxutos. Mas quando os egípcios foram passar, as rodas prendiam, os pés se lançavam e o mar se fechou e tomou todos o exército e Faraó com as suas águas. São pó. Por isso o Senhor diz: são extintos, apagados como um pavio. Quem te amedronta? Satanás? Ele já está vencido. Foi vencido na cruz do Calvário. Ele está vencido. Pois a palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É ele que te amedronta? Cristo Jesus já venceu. O que está em você é maior do que está no mundo. Pare de temer em meio às dificuldades. Pare de temer em meio aos problemas. Erga a sua cabeça. Olhe para Cristo Jesus. Ele é Redentor. Ele vive. Ele reina. E Ele voltará para me buscar e para te buscar. 15. Eu sou o Senhor, vosso Senhor, Criador.
18 isso. Não vos lembreis, 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esqueça. Entrega a Ele a sua vida. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele fazer o melhor por você. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Esqueça as coisas que passaram. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Pastor, você não sabe o que eu vivi. O Senhor é Deus de recomeços. Ele é Senhor. Confesse a Ele. Ele é fiel e justo para lhe perdoar e para fazer viver o novo de Deus em sua vida. 19, e eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está fazendo um novo ano para lhe entregar. Está nas portas para você receber um presente de Deus. Cada dia um presente. Cada dia o Senhor te presenteia. E aqui eu concluo. O ano pode ser novo, mas a verdadeira novidade está em confiar novamente no Deus que nunca mudou. Não temas, eu sou o Senhor, teu Salvador. Creia somente. Eu quero convidar nesta hora os segundos oficiais.